Fala galera, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da série Como Será? Espero que você já tenha acompanhado os episódios anteriores e te faça uma pergunta antes de começar o vídeo de hoje. Você já está pensando em como será seu 2023? Hoje a proposta é planejar, arregaçar as mangas e fazer. Bora pro vídeo? Jack, meu amigo, como que você está? Eu estou ótimo, Samuel, porque o tema de hoje mexe muito com o meu coraçãozinho. E você, como está? Poxa, eu tô muito animado. Eu acho que dessa série de Como Será, é um dos episódios mais importantes, porque a gente vai falar de coisas muito práticas aqui. E para começar, eu já quero ir já jogando a bola para ti e fazendo pergunta. Enfim, um currículo muito breve teu. Você já está há um bom tempo aí nesse mercado de consultoria financeira, onde você já ajudou famílias, ou seja, ajudou pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, então você tem uma bagagem para a gente conseguir trazer um conteúdo muito rico hoje. E o que eu quero começar é o seguinte: Jack, você tratou muitas pessoas e muitos clientes nesse tempo. Quais que são normalmente os principais erros que as pessoas cometem quando se fala em orçamento? Cara, eu acho que o primeiro e principal equívoco quando se fala em orçamento, quando se fala em finanças pessoais, finanças de pequenas empresas no geral, é as pessoas não saberem o poder do orçamento delas. Não saberem o poder do orçamento delas é um dos principais defeitos. Porque não há como, Samuel, você ir para a guerra sem saber quais são as armas que você tem para lutar. Então, quando eu me deparo com um atendimento de um cliente, um atendimento inicial, um atendimento preliminar, eu preciso fazer um diagnóstico. Eu preciso saber qual é o momento atual do cliente, seja ele jurídico ou físico. Qual é o momento atual? Como está a saúde, sua saúde financeira? Como está o seu caixa? Depois do diagnóstico inicial, do momento presente, eu pergunto para o cliente quais são os objetivos futuros. Entendeu? Não tem como planejar, não tem como desenhar futuro sem você entender primeiro qual é o poder do teu orçamento e qual é a dor do teu cliente. A partir do momento que você entende qual é a dor dele, você propõe uma solução. Então o retrovisor, nesse caso, ele é mais importante do que o para-brisa. Para você ter uma base daquilo que está vindo, como que esse trem tá andando, para saber qual a melhor forma dele andar dali para frente. E Jack, seguinte, a gente sabe que o ser humano ele é feito por emoções e as emoções podem sim influenciar na forma como ele age, principalmente quando a gente fala em orçamento. Qual que é o peso das emoções quando a gente fala dessa questão de orçamento e para um bom planejamento financeiro? Eu diria que esse peso, ele não vou dizer que é de 100%, que eu seria radical demais, mas ele é muito relevante. A maioria das decisões do ser humano são tomadas pela emoção. A maioria das decisões do ser humano são tomadas pela emoção. E o seguinte, quando você fala emoção, e aqui a gente já quer trazer um pouco para 2023, vamos falar de futuro, vamos falar do que vai vir, e nessa série está muito bacana porque a gente está falando um pouco de passado, um pouco de previsão, e agora a gente está falando das pessoas mesmo. Então, a pessoa conseguir colocar isso no orçamento dela. Para ano que vem, planejamento, considerando o atual momento, que a gente sente que dá a sensação que as pessoas querem tirar a cabeça fora d'água para dar aquela respirada e voltar, porque está acontecendo muitas coisas. 2022 foi um momento muito complicado, muito conturbado, teve bastante coisas. A gente vem desde 2020 dessa forma, e assim, para a gente entendendo que o melhor ativo que existe é a pessoa, é você investir em você mesmo. Que tipo de soluções você considera relevante para ano que vem, relacionado primeiro à pessoa mesmo, ao fato dela ser emocional e como ela controlar isso? Bom, cara, eu posso ir por várias linhas, mas eu gostaria de escolher uma delas. Vamos dizer que você decida que em 2023 você vai investir no seu principal ativo, você mesmo. Quais são suas deficiências? Quais são as habilidades que você ainda não desenvolveu? Quais são as ferramentas que você ainda não tem? Quantas oportunidades, Samuel, as pessoas perdem, por exemplo, por não falar inglês? Um emprego que pague melhor, mas que exige fluência no idioma. Ah, eu casei agora, minha esposa tá grávida e eu vou ser pai. Existe curso para ser pai?
Entendeu? Quer investir em si mesmo? Vá atrás das habilidades que você ainda não possui. Se eu pudesse dar um conselho que serve para quem está nos assistindo, um conselho que serve para você, mas que serve para nós também como desenvolvimento. Vá atrás das habilidades que você ainda não possui. Porque a partir do momento que você desenvolver essas habilidades, você vai ter ferramentas na sua mão para fazer com que o 2023 seja do jeito que você quiser. E Jack, você falando isso me dá a sensação assim, que apesar da gente estar no final do ano, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente buscar isso. E uma das qualidades que eu acho que é mais importante quando a gente fala isso é uma humildade. Você ter uma humildade que te leve a conhecer suas deficiências, que leve você a conseguir chegar até a clareza de fazer aquilo que tem que ser feito, mas entender que eu não sou bom em tudo. Sim. Entender que para muita coisa eu preciso de ajuda, que para muita coisa eu preciso de pessoas me apoiando e para eu conseguir aquele resultado que eu tanto desejo. Então assim, vamos voltar a falar aqui um pouco do financeiro. Essa parte financeira, ano que vem a gente falou nos outros vídeos sobre os desafios, mas assim, primeira pergunta que eu te fiz, normalmente qual é os principais erros que as pessoas têm? Indo para o final de uma consultoria, normalmente quais são as principais soluções que você sente que tende a ajudar a maioria das pessoas quando se fala em orçamento? Veja bem, cara, quando uma consultoria está encerrando, você como consultor entende uma coisa. Você entende qual é o problema do cliente que você precisou solucionar. Né? Todo consultor ele vem de transformação. Ele vem de resultado, ele vem de sonho, ele vem de projeto. Então, ao final de uma consultoria, eu olho para o meu cliente e digo, e aí, meu caro, tá dentro do que você esperava? Eu sempre faço essa pergunta porque eu posso às vezes ser surpreendido e ele me dizer que não. Entendeu? Então, se eu quiser olhar para o futuro lá, eu preciso primeiro saber se a dor do meu cliente foi sanada. Estando sanado, tudo aquilo que eu propus para ele vai fazer sentido. Todos os cortes eventuais que eu precisei fazer vão fazer sentido. Todas as coisas que eu adicionei no planejamento dele, já que estamos falando de planejamento versus execução, todas as coisas que eu adicionei no planejamento dele, ele vai tomar como algo a ser feito de fato, e aí ele executa com maestria. Nada do que eu diga vai fazer sentido para o cliente se a dor dele não tiver sido resolvida. Então, se eu quiser, por exemplo, dar ferramentas, dar soluções para ele, primeiro eu faço todo o processo, entendo se eu atingi o objetivo inicial que ele desejava e depois coloco na mão dele as ferramentas para seguir. Eu não sei se eu respondi claramente a sua pergunta. Mas... Muito, porque assim, o que está muito claro para mim é o seguinte, que a gente está falando de finanças aqui, a gente está falando de planejamento para o ano que vem, mas nada sai fora da pessoa, do ser, de como tá aqui dentro, como que tá a mente dessa pessoa. Então assim, antes de tudo, você tá falando na tua consultoria o seguinte, Samuel, primeiro de tudo eu entendo que é meu cliente. Primeiro de tudo eu entendo como essa pessoa pensa, eu entendo quais são as dores e o porquê que essa pessoa veio me procurar. Então a gente tenta mudar até de certa forma o mapa mental como a pessoa vê essa área da vida dela. Aqui na TC a gente tem o costume de falar que a área financeira ela é um dos pilares da vida do ser humano. Então, não existe gente feliz quebrada. Exato. Então, é um dos pontos que a gente bate tanto aqui. Assim, o principal de tudo isso é saber como que a pessoa tá. Como que a pessoa fica em situações de estresse, em situações de pouco dinheiro, em situações de muito dinheiro, porque também o dinheiro demais ele revela alguns pontos da pessoa e como que ela se sente com esse poder. Então assim, Jack, eu acho que você trouxe muito bem detalhado isso e isso que está ficando de lição para mim. Espero também que quem está nos assistindo tenha esse tipo de lição e também tire outras conclusões aqui da nossa conversa. Enfim, a gente não terminou essa série por aqui, a gente vai continuar com ela mais para frente. Então, assim, espero que tenhamos papos agradáveis, enfim, que de certa forma agrega as pessoas, como já tem vindo. Agradeço a quem veio até aqui com a gente. Quem não acompanhou a série desde o começo, peço para voltar um pouquinho atrás. Esse é o terceiro episódio, tem mais 2 vídeos antes desse. E a gente se vê no próximo vídeo.